Olá, gente. Bom dia. A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Que Deus possa realizar os desejos dos vossos corações conforme a vontade dele, como diz, como fala na sua palavra. Nada é como a gente quer. Tudo Deus está no controle. Todas as coisas foram feitas por Ele e todas as coisas são dominadas por Ele, o bem e o mal. Mas Ele não interfere nas suas escolhas. Se você escolhe viver para o mal, Deus não vai interferir. Ele não interfere. Sabe por quê? Porque Ele não força ninguém a crer nele ou acreditar nele. Ele espera você acreditar que existe um superior a todas as coisas, que é Deus. Como diz na palavra, Ele criou o mundo, Ele criou o homem. Então, se o homem se rebeliou contra Deus, Deus não vai implorar nem interferir nas suas escolhas. As suas escolhas, Deus não interfere. Agora, se você reconhecer que precisa de Deus para tomar uma decisão e recorrer a Ele, dizer, Senhor, me ajuda, Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar a tomar a melhor e a maior decisão da tua vida. Mas Ele não é intruso para entrar na vida de ninguém sem ser convidado. Ele é o santo dos santos. Então, para Ele entrar na tua vida, você tem que pedir a Ele misericórdia para Ele entrar na tua vida. E te chegar até Ele, te entregar a Ele. Deus não está preocupado com o que você fez até hoje, com o que você faz. Ele não quer saber o que você é, de que maneira você vive. Ele não quer saber, ele não está preocupado com o que tu fez, com o que tu faz ou com o que tu deixa de fazer. A única coisa que ele quer é que tu te arrependa-te e comece a entender que para servir a Deus, para receber de Deus descanso para a minha alma, para a tua alma, para as vossas almas, nós temos que nos chegar a Deus e pedir misericórdia e acreditar e começar a acompanhar os seus mandamentos. Para isso, não precisa de religião. Essas religião feita, essas religião aberta, essas religião como está nos dias de hoje. Há 40 anos atrás, você encontrava homens e mulheres servindo a Deus, com o propósito de agradar a Deus, um propósito de somente ao Senhor teu Deus agradarás. As palavras pregadas eram palavras proféticas, eram palavras de conserto, eram palavras de arrependimento, eram palavras de preparação para que o homem, no dia que se encontrasse com o Criador, eram palavras ungidas. Hoje não. Abre-se vai no fórum, não seja onde for, no judiciário, e abre uma congregação, bota o nome do ministério e começa falando. Mas o mistério deles é dinheiro, é riqueza, é ouro, é prata, é bens, é diamante, é glamour, é fama, é dinheiro. Não é o reino. Eles não falam do reino.
eles não falam do arrependimento, eles não falam do pecado, eles não falam da maldade, eles não falam do fanatismo, eles só falam em dinheiro. Jesus não está preocupado com o que tu faz ou o que tu deixa de fazer. Ele quer a única coisa que tu te arrependa do mal que pratica e começa a andar de acordo com a palavra do Senhor. Nós vemos aqui Jesus dialogando, conversando com uma mulher prostituta, porque se você for observar, a palavra não fala que ela é prostituta, a palavra fala que ela só diz que ela é uma mulher samaritana. Mas se você for observar lá na frente, quando Jesus começa a interrogá-la, ela começa a descobrir que ela não era uma simples mulher. A irmã não tá escrito que ela é dessa forma. Mas quando Jesus pergunta a ela e diz, chama teu marido, ela diz, Senhor, eu não tenho marido. Porque ela tinha tido 5, mas nenhum era esposo dela. Tudo era de outras, e a palavra fala sobre isso. Mas Jesus não estava preocupado. Jesus não se preocupou. Jesus quis e falou com ela. Instruiu ela para que ela se arrependesse. É esse o propósito de Deus. Eu não quero saber se você é homossexual, se você é mulher sexual, se você é isso, se você é aquilo, que eu não entendo dessas coisas. Se você pode ser o pior. Deus não está preocupado com isso. Ele quer que tu te arrependa. Aleluia. É isso que Deus quer. Que tu te arrependa-te. Enquanto estás vivo, enquanto há vida. Enquanto há vida. Presbítero, mas as coisas tá difícil, mas nada é impossível para aquele que crê. Tudo é possível. Tudo é possível para aquele que crê. Amém, meus amados? Então Deus, Ele te ama. Se Deus não te amasse, tu já tinha morrido. Mas Ele te ama tanto que Ele está te dando tempo. Deus está te dando tempo. Não pense você que cada dia de vida que você tem foi mérito seu. Você que fez por dom. Não. É Deus que tem misericórdia de você. E faz com que você raciocine e procure fazer as coisas certas e sérias para poder ser prolongado os teus dias de vida na terra. E sabe o que é que faz ser prolongado os teus dias de vida na terra? Você ter amor. Amar o próximo. Qual é o meu próximo? Meu irmão? Meu parente? Não. Amar o próximo. Amar aquela pessoa que você nunca viu na vida. Amar aquele ser que muitos despreza. E você ter amor por aquela pessoa. Você ter amor até pelos seus inimigos. É isso. É esse o propósito. Sabe por quê? Porque ministério nenhum salva ninguém. Quem salva é Jesus quando ele diz no capítulo 14, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. É isso. E aquele que não entrar pela porta, mas subir por outra parte no curral das ovelhas, esse é ladrão e salteador. Por quê? Porque não entrou pela porta. A porta é Jesus. Ele diz, eu sou a porta do curral das ovelhas. Não existe outro meio de salvação. Tem pessoas que acham que porque está dentro de uma religião, vive dia e noite dentro de uma religião,
Não sabe ele ali que o pastor está fazendo com que ele seja escravo dele, escravo da religião, escravo daquele ministério. Como escravo? Porque tem que fazer só o que aquele pastor mandar. Biblicamente, você é livre para fazer o que você quiser. Biblicamente, você é livre para fazer o que você quiser. Porém, se você escolher andar no caminho da luz, você vai ter sucesso. Se você escolher andar no caminho das trevas, você vai ter sucesso por um bom tempo. Depois esse sucesso acaba e até a tua vida se acabará. E se permanecer no caminho escuro das trevas, tanto vai se acabar a vida carnal, como também a tua alma no futuro não vai ter descanso, não vai ter luz para ela. Amém? E aqui está escrito na palavra do Senhor, fala a respeito de uma mulher, a mulher samaritana. A mulher samaritana. Começando do versículo 7, para não tomar muito tempo. Veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus, dai-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, olha o que eu quero falar, como sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Hoje está aí o espírito mau que dividia as pessoas na época, samaritano e judeu. Hoje apareceu um adepto do inimigo e fez uma separação entre o povo que se dizia servir a Deus, porque se serve a Deus, ninguém tira você do caminho. Quando o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, ninguém tira você da presença do Senhor. Mas apareceu este ser, que o povo até endeusaram ele, colocaram ele, foto dele nas congregações, dizendo que era o enviado de Deus. Deus pode enviar até um gafanhoto, Deus pode enviar até um bicho do mato, Deus pode enviar até um maribondo, abelha, ele envia o que ele quiser, mas nem por isso eles são profetas. Aleluia! E Deus usa quem quer, Deus usa até um animal, e nem por isso o animal é profeta. Porque tudo está no domínio dele, no domínio dele, no domínio dele. E aqui está esta mulher dizendo, como sendo tu judeus, pede a mim, dai-me de beber, sendo eu uma mulher samaritana, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. O que acontece, eu estava na Assembleia de Deus, aqui em São Paulo, não vou dizer o local, não vou dizer, mas eu estava na Assembleia de Deus aqui em São Paulo, certo? Nenhuma congregação, nenhum templo da Assembleia, e não quis mais ir porque eu vi tanta heresia, tanta mentira, tanta baboseira, tantas coisas que não está escrito. E a Bíblia diz, bem-aventurado é o varão, que não se detém, nem anda segundo no caminho dos pecadores, nem se detém na roda dos escarnecedores. Porque se eu começo a pregar só sobre dinheiro, sobre fama, sobre riqueza, sobre ouro, sobre prata, eu não estou diante da palavra, que a palavra prega sobre submissão a Deus. É submissão a Deus, não é o homem.
remissão de pecado. E aqui, Jesus, vendo esta mulher, não foi por acaso, Jesus tinha que se encontrar com esta mulher e começar. O que Jesus procurou para conversar com esta mulher? Jesus procurou o quê? Quais foram as primeiras palavras? Jesus pediu a ela, dai-me de beber. Para ali iniciar uma conversa. Não foi a mulher que iniciou a conversa, quem iniciou foi Jesus. Ele aqui está nos ensinando como pregar o evangelho para as pessoas. Como pregar? Você olha para o semblante de uma pessoa, você olha para aquela pessoa. Se você for espiritual, você vai olhar no olho dela, na face, e vai ver no semblante, nas expressões, que ela não está bem. E você vai começar por quê? Você vai começar conversando e perguntando, você está bem? Ô, meu amigo, bom dia, minha amiga, você está bem? Ela imediatamente vai expressar o que você queria ouvir. Ah, hoje eu não estou bem. E já começa por aí, meu amado. E ali você começa a pedir misericórdia a Deus e diz, Senhor, essa alma está aflita, essa alma está triste, essa alma está angustiada. E Deus vai começar a trabalhar e você vai começar falando com aquela pessoa. É isso que nós devemos nos preocupar, é com o evangelho ser pregado para as pessoas que necessitam. E aqui está essa parte. Jesus, respondendo, disse-lhe, se tu conhecesse o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhes pediria, e ele te daria água viva. Jesus disse para a mulher, quando ela disse, como sendo tu judeu, pede água a mim, sendo eu samaritana, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. E o que eu estava falando agora se concretiza e se cumpre essas coisas do passado. Se você faz parte do ministério A e você sair para o ministério B, você já não é mais cristão, você já não serve mais a Deus, você já não está mais preparado para Deus, para ir, para ser escolhido por Deus, você não tem mais nada a ver com Deus. Sabe por quê? Porque você saiu daquele ministério. E eles, como eles trabalham, é como que eles são donos do céu. E diz assim, se você não pagar o dízimo, o migrador vai entrar na tua casa, o demônio, o devorador. Ou eu estou mentindo? Se você não pagar, não der oferta, as coisas vão minguar na tua vida vai ser curta, teus filhos, tua família, tua casa vai sofrer um abalo e começa. Isso é um crime psicológico, isso é um crime mental. Brincando com a mentalidade das pessoas. E começa a procurar versículo aqui, versículo que eles queiram que entre na mente daquela pessoa, para aquela pessoa ficar perturbada. Se tu conhecesse quem é Deus, quem é Jesus, o poder que Jesus tem, o poder de Deus na tua vida, nada vai te atrapalhar. O que Jesus disse aqui a ela, se tu soubesse e conhecesse quem é que te diz, dai-me de beber, disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tendes com que tirar, o poço é fundo. Onde tem, pois, água viva? Olha que maravilha. A mulher já começou um pouquinho de confiança, já começou a confiar e a ver que ali ela estava diante de um homem diferenciado.
Era um homem diferenciado, não era um homem comum, um homem qualquer. O apóstolo Paulo falou de ser meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Deus espera de nós ser uma pessoa diferenciada na terra. Ah, Prebito, mas como? Não vou ter pecado? Não, você tem pecado, eu tenho pecado, nós temos pecados. O pecado nos acompanha. Ele nos acompanha, o pecado. Se você não sabia disso, o pecado nos acompanha. Por mais que você tente fugir dele, mas ele te acompanha, sabe por quê? Porque é do ser humano pecar. Desde o jardim do Éden. Não foi diferente, não é diferente. Porém, pecou, corre na presença do Senhor e confessa a Ele o teu pecado. Como está escrito na epístola, aqui na epístola de João. Eu vou procurar aqui para eu mostrar para você. E provo que o pecado nos acompanha. O pecado sempre está nos acompanhando. Porém, cabe a nós, quando nós pecarmos, correr aos pés do Mestre e pedir a Ele misericórdia. Olha aqui, ó, Epístola de João, a primeira Epístola de João. Não é capítulo, é epístola. Não é Evangelho de João, é epístola. Epístola é uma coisa pequena que ele escreveu, for escrevendo em alguns lugares da Bíblia. Diz aqui, ó, capítulo 1, versículo 8 diz assim, ó, aqui, ó, se dissermos que não temos pecado, enganaremos a nós mesmos e não há verdade em nós. E não há verdade em nós, se dissermos que não temos pecado. Então o pecado nos acompanha. O pecado é do ser humano. Mas, lá no outro diz, mas se confessarmos os nossos pecados, Ele, quem é Ele? Ele, Jesus, é fiel bastante para nos perdoar. Oh, glória a Deus! Mas quando você vê essas pessoas muito santarrão, muito... Eu sou, ninguém que nem eu sou. Fuja. Dali está uma serpente, pronta para te dar o bote mais tarde. E nem ele sabe que é serpente. Nem ele sabe que ele está sendo usado para enganar as pessoas, para as pessoas temer a ele. Tem pessoas que contam que chega nas congregações, conta que foi usado por Deus, conta que fez isso, que expulsou isso, expulsou aquilo, que fez isso e aquilo, sabe para quê? Para as pessoas ficarem temendo a ele. Temeroso, não vou. O irmão fez aquele negócio errado ali, eu não vou dizer nada não, porque ele sabe tudo, pode ser que ele adivinhe, a adivinhação é do inimigo, é do diabo. Pode ser que Deus revela a ele o que eu fiz e tal, e começa a ter até medo daquele irmão. Porém, meu amigo, meu irmão em Cristo Jesus, se Deus te usar, cala-te. Faz o que Deus mandou e guarda para tu mesmo. Não fica espalhando aos quatro ventos que Deus te usou. Porque nem Jesus fazia isso. Quando ele curava alguém, ele ia embora daquele lugar. Quando se fazia um milagre, ele ia embora daquele lugar. Porque toda honra, toda glória é para Deus. Quando o moço disse, bom mestre, ele disse, por que me chamas de bom? Bom é meu Pai que me enviou. Aleluia. Nem Jesus quis ser bom, mas hoje os homens procuram ser bom, se titula bom, para que o povo fique
o fanatismo com eles. Amém, meu amado? Aqui nós vamos parar neste versículo, a qual Jesus respondendo, disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhes der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhes der se fará nele uma fonte de água que sente e água que sede salte da sal para a vida, salte para a vida eterna. Quer dizer, a água que você beber, que é a água da palavra, que é a vida, a palavra de Deus, ela é o pão, ela é água, ela é fonte de vida, ela é salvação, ela é tudo. A palavra de Deus representa. E demais, e nunca mais terá sede. Por que eu digo isso? Porque as pessoas se deixam ser lesadas, se deixam ser enroladas por pessoas malfeitores, falsos profetas. Porque se você bebeu da água da fonte, não vai ter mais sede. Tem pessoas que ficam procurando, andando de ministério em ministério, procurando profecia, procurando palavra para acalmar o seu ego, sendo que a Bíblia dele, a Bíblia que ele tem em casa pode fazer isso, mas ele tem que consertar o seu altar, pôr em ordem a sua vida espiritual. Como disse Isaías a Ezequias, põe em ordem a tua casa, porque morrerás. Não precisa você estar andando de congregação em congregação, de ministério em ministério, em busca de resposta. Pede a Deus, pede a Jesus, entra no teu quarto, te ajoelha, te humilha, lê a palavra, anda conforme a palavra, anda na linha. Você já viu aquilo que o povo cria, que o trem que sai da linha descarreta, cai, se esbagaça e grande é o desastre. Mas quando ele permanece na linha, ele vai até o seu destinatário. Mas se o trem sair da linha, o desastre é feio. Se o carro sair da linha, o desastre é feio. Tudo tem que estar no alinhamento correto. Uma construção que você faz de uma casa tem que ter prumo, nível e linha. Se não fizer assim, o estrago é feio. Então a mesma coisa é a tua vida espiritual. Quer ter uma vida espiritual na presença de Deus? Tudo quanto tu pedir, Deus fará. Como está escrito na palavra do Senhor, anda na linha de Jeová. Anda na linha de Deus. E nada vos será difícil. Tudo será possível. Eu quero aqui agradecer a Deus pela tua atenção, por você existir, por você ter 52 seguidores. Você pode dizer, oh meu Deus, esse irmãozinho não vai chegar lá nunca. Não, irmão, eu não estou aqui, eu não estou ansioso para ser famoso, eu não estou ansioso para ganhar dinheiro. As coisas que eu peço a Deus acontecem. Eu pedi a Deus condições para comprar literatura para evangelizar. Deus usou alguém e eu comprei. Pedi a Deus para comprar uma caixinha para ouvir um sonzinho dentro de casa ou depois comprar um microfone. Deus me deu uma caixinha, é fraquinha, falta um microfone, mas eu vou chegar lá. Mas não é
pregar para ganhar dinheiro. O meu ganho aqui é outro. Eu prego a palavra, evangelizo. Sabe por quê? Porque eu já recebi. Recebi de graça. E dou de graça. Se me convidar para ir na tua casa, precisa ser congregado na tua casa. Eu vou convidar esse irmão para vir aqui na minha casa. Eu vou. Telefona, eu vou. Quer oração, quer pregação, eu vou na tua casa. Eu vou conversar contigo. Mas eu aviso. É a palavra. É a palavra. Deus nos dá. Eu estava conversando com um moço e ele disse: Deus não dá nada a ninguém, nós temos que correr atrás. Pelo amor de Deus. Aí eu pergunto a tu: ele está certo? Ele está correto? Deus não dá nada a ninguém. E a vida? E a saúde? E a paz espiritual? Muitos procuram viver até em paz na terra. É bom. A paz é bom. Em tudo a paz é bom. Então, se Deus te deu a vida e te deu saúde, Ele não te deu nada. Te deu força, te deu disposição, te deu coragem, te deu o ar para respirar, te deu a luz que ilumina o dia a dia, o fôlego de vida, tudo. Aí esse ser diz que Deus não fez nada, Deus não dá nada a ninguém. Pois Deus me dá tudo. Tudo que eu tenho é dele, tudo é dele. É para ele e por ele que eu vivo. Vou orar por a sua família, orar pela sua casa. Continua nesta parte. Parei no 15. Vamos dizer que eu parei no 15. Outro dia, quando eu for gravar, nós continuamos. Ficou no 15 aqui. Do encontro de Jesus com a mulher samaritana. Não faça diferença com as pessoas, pode ser de qualquer religião. E só fala para ela que ela está errada se ela pedir e perguntar a tu, irmão, você acha que eu estou certo? Aí você, se você tiver o dom de Deus, Deus vai te dar a palavra. Mas não entra na vida dela para julgar, nem para dizer que ela está certa ou está errada. Não. Ora, mas eu digo uma coisa. Como está escrito, nem todos que diz Senhor, Senhor entrarão no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. Amém? Deus abençoe vocês. Agora vamos orar um pouco. Querido Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não conheço, Pai. Todos, não conheço as pessoas, não conheço ninguém. Dos que segue, dos que dá o like, dos que curte, dos que comenta, dos que compartilha, eu não conheço, Pai. Mas Tu conhece. Toca no coração de cada um para que eles possam viver uma vida plena, com amor, com pudor, com alegria na Tua presença. Enche eles, Pai, de alegria, aonde tiver dor, leva alegria. Onde tiver angústia, leva alegria. Onde tiver dor, tira a dor. Aquele que está gemendo com dor, que se afaste dele esse espírito de enfermidade e deixe ele em paz. Aquele que sofre de depressão, aquele que sofre de ansiedade, aquele que sofre espiritualmente de espírito imundo na vida deles, Pai. Liberta. Entre com libertação. Abre porta, abre mente de pessoas para que eles entendam que o Senhor é o único que pode salvar. É o único que dá
o direito de nós sermos salvos. És a porta. Ó Senhor, abençoa a todos. Tira a angústia. Coloca amor no coração dos seres humanos, para que eles venham amar uns aos outros. Pai, abre porta de emprego, abre porta, Pai. Dá sabedoria aos teus filhos e filhas. E abençoa todas as crianças do mundo inteiro, jovem, adolescente, aonde tiver uma alma, Senhor. Abençoa, livra e guarda de todo mal. Em nome de Jesus, eu agradeço. Que a graça de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam convosco. Amém. E para todos sempre. Amém. E até o próximo vídeo.